Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, 17 de março, estamos aí basicamente começando essa etapa excepcional aí aqui no IEFSU de Minas com relação a essa paralisação, né, em razão do vírus, né, que tem se alastrado aí, né? Nós optamos por fazer essa paralisação parcial a partir de hoje, né, terça-feira, né, para gerar também um pouco de tranquilidade aí para vocês, né, em termos de segurança. Tem muitos alunos que moram fora, que deslocam para cá. Aqui no campus, entre alunos, servidores e colaboradores, circulam aqui mais de 1.000 pessoas por dia, então seria prudente, né, foi prudente nós fazermos essa paralisação parcial das atividades acadêmicas, né, até que as coisas normalizem um pouco. Vocês devem estar acompanhando aí os noticiários no Brasil, né, isso tem acontecido em todos os lugares, né, e a recomendação do Ministério da Saúde é que realmente a gente não tenha aglomerações de pessoas, seja supermercado, né, em teatros, shows e etc. E principalmente nas escolas, que é um local aí passível de a gente ter uma proliferação desse vírus, né? Bom, esse vídeo aqui eu vou basicamente esclarecer então como é que a gente vai trabalhar. A gente optou por fazer essa paralisação parcial porque como a gente não sabe por quanto tempo a gente vai precisar ficar paralisado, né? Porque a gente não sabe por quanto tempo esse vírus vai continuar nesse ritmo, né? Então, nós estamos aí um pouco no escuro, e aí se a gente fizesse uma paralisação parcial, obviamente haveria uma quebra aí no aprendizado de vocês, e obviamente depois para fazer a reposição completa, ia gerar muito transtorno nesse calendário, provavelmente iria extrapolar 2020, indo para 2021. Vamos fazer essa tentativa então de fazer essa paralisação parcial, fazendo com que algumas atividades acadêmicas sejam mantidas remotamente, né? E aí a gente vai utilizar recursos de tecnologia como se fosse uma EAD na verdade, mas não exclusivamente, porque nós temos situações de alunos também que não têm acesso a computador ou a tecnologia, então nós temos que ter esse cuidado também, né? Então como é que vai funcionar? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de pedir para vocês paciência, porque como tudo isso aconteceu de forma excepcional e de um caráter assim, de muita urgência, nós não tivemos o tempo hábil para fazer um planejamento de como vai ser feito isso, né? Então, a princípio, ontem eu só tenho um formulário para vocês que vocês pudessem preencher, ratificando os e-mails de vocês, né? Então, a ideia é que às vezes alguns alunos podem ter o e-mail cadastrado no Swap e na verdade já está usando o outro, então nós precisaríamos ter aí uma atualização desses e-mails. Então, eu pedi nesse formulário para que vocês colocassem os e-mails e fiz uma pergunta também se vocês têm computador com a internet em casa. Eu vi que muitos já responderam, até ontem tinham mais de 600 alunos, ontem à noite mais de 600 alunos haviam respondido. Eu vi que muitos responderam também que não tem computador, mas tem o celular com internet e fazem o uso disso para estudo também, né? Vamos considerar esses casos, né? E aí o que acontece? Ontem à tarde nós já tivemos uma reunião com os coordenadores. Os coordenadores já estão em articulação com os professores. Agora à tarde nós vamos ter uma reunião com todos os professores, via web, tá, pessoal? Não vamos fazer um encontro presencial. E aí nós vamos traçar as estratégias para poder propor essas atividades acadêmicas, né, dando continuidade aos estudos de vocês. A princípio, eu passo para vocês que os professores estarão livres para escolher qual plataforma poderão utilizar para continuar as aulas. Então, o professor pode fazer uma transmissão via YouTube, ele pode fazer uma live pelo Facebook, ele pode usar um vídeo pelo WhatsApp, ele pode fazer um encontro via Google Meet, ele pode fazer um chat. Então, assim, nós vamos deixar livre para o professor escolher a ferramenta no qual ele tem maior habilidade para trabalhar e, obviamente, uma que seja acessível para todos os alunos, tá? Então, isso nós vamos passar para ele. Os professores vão preparar um documento chamado Guia de Estudos. Nesse guia, ele vai falar quais são as atividades que vocês deverão realizar. Então, às vezes, uma leitura de um documento PDF, assistir a um vídeo, realizar alguma atividade. Ele vai fazer um guia, né, como se fosse aí um cronograma de estudos para vocês. Nesse guia, ele vai indicar também qual plataforma ele vai estar utilizando para fazer a interação com vocês, porque obviamente vocês têm um conjunto maior de disciplinas
e aí cada professor vai estar com um tipo de ferramenta, tipo de plataforma diferente, então nesse guia ele vai indicar qual é a plataforma que ele vai estar utilizando, né? E outra coisa que nós estamos pedindo para os professores é que eles façam plantões para tirar dúvidas, e esses plantões, obviamente, vão ser online. Então, por exemplo, o professor pode marcar que ele estará online no WhatsApp para responder uma pergunta num determinado horário. Outro pode fazer uma live e responder via chat as dúvidas, tá? Então, vai ser nesse sentido que nós estamos pensando de início para trabalhar, né? Acho que os professores vão preparar esse guia de estudos, eu vou postar para vocês esse guia de todas as disciplinas que vocês estão cursando, e aí a gente vai acompanhando, tá? Outra coisa de início que eu falo, que as disciplinas que são práticas, elas não poderão ser feitas de forma remota. Então, vou dar o exemplo, pega uma disciplina lá do curso de eletrotécnica, que tem lá práticas de acionamentos elétricos, né? Os alunos fazem essa atividade, essa disciplina dentro do laboratório de elétrica, fazendo manuseio de equipamentos, né? Então isso não tem como fazer de forma remota. Então essa disciplina ficará paralisada até que a gente retome para depois dar continuidade. E isso em todos os cursos. Então as disciplinas que não tiverem condições, tiverem um caráter mais prático, não tiverem condições de serem feitas remotamente, elas ficarão paralisadas e ao retornar a gente retoma a reposição dessas aulas, tá? Muitos alunos perguntaram também com relação às atividades. O professor já tinha marcado uma prova para essa semana, para a semana que vem, como é que vai ser feito? Bom, como a prova era presencial e a gente está passando para um outro regime que é remoto, essas atividades não serão realizadas, as atividades avaliativas não serão realizadas remotamente, tá? Então, essas provas vão ficar paralisadas também, né? O professor pode propor algumas outras atividades, sejam elas de preferência não avaliativas, né? A única exceção para o caráter avaliativo é se o professor já tinha uma previsão disso dentro do plano de ensino. Então, vou dar um outro exemplo. Os cursos técnicos nossos integrados, nos primeiros anos, eles estão no regime EAD. Então, se o professor fez a previsão no seu plano de ensino, que tinha uma lista de exercícios valendo um ponto que ele deveria entregar via plataforma, e essa atividade ele pode manter, porque já estava previsto no plano de ensino, e já era uma atividade combinada que ia ser por EAD, tá? Agora, os outros cursos que são preferencialmente todo ele presencial, não vai ter como a gente simplesmente passar essa atividade avaliativa, tá? Então, eu acho que isso também gera um pouco aí de tranquilidade para vocês, né, nessa transição que a gente está fazendo. Tá? Gostaria que vocês, por favor, mantessem um contato sobre as dificuldades que vocês estão tendo para poder fazer esse acompanhamento. Como eu disse, eu peço paciência para vocês, é um caráter aí emergencial, como vocês estão acompanhando as notícias no Brasil e no mundo, né? Então, assim, reforço que não foi algo planejado, não foi algo que a gente teve um tempo para fazer um planejamento, tivemos que fazer um planejamento aí de 1 ou 2 dias, né? Passamos o final de semana planejando a paralisação, ontem tivemos reuniões o dia todo para poder fazer a paralisação a partir de hoje, então nós estamos num caráter totalmente excepcional, então eu peço paciência para vocês e eu preciso que vocês me notifiquem em caso de problemas. Olha, não estou conseguindo acompanhar, não estou conseguindo abrir um vídeo, não consigo conversar com o professor, me procurem, tá? Nos e-mails que eu encaminhei para vocês, tem lá meu endereço de e-mail, tem meu telefone, tem meu WhatsApp, então o que vocês precisarem, estou à disposição para poder ajudar e para fazer esse intermédio. Nesse início, principalmente agora que eu estou fazendo essa preparação das disciplinas, eu não sei se todos estão recebendo, eu estou fazendo o cruzamento do formulário que vocês preencheram com os dados do SWAP. Então pode ser que tenha algum colega de vocês que não esteja recebendo as minhas orientações. Então peço por favor que vocês tenham aí o contato de WhatsApp entre o grupo de vocês de sala, espalhem a notícia, converse, né? Se vocês tiverem contato com algum outro colega, ajude a espalhar a informação, porque para ninguém ficar descoberto, tá? Para os alunos que não têm acesso à internet ou computador, nós vamos providenciar um regime especial, tá? Então esses alunos não serão prejudicados, nós estamos ainda fazendo esse planejamento, os professores já vão discutir isso a partir de hoje também, né? Ontem nós passamos isso para os coordenadores. Vai ser um sistema bem parecido com o regime domiciliar. Então a gente vai fazer o mesmo cronograma de atividades, só que em vez do aluno fazer a entrega, né, ou a participação via uma plataforma digital, ele vai
fazer a entrega física. Então, de repente, a gente pode combinar se vai ser pelo correio ou se a gente vai fazer alguma logística de ir na casa do aluno buscar, não sei. Isso a gente vai definir, mas a princípio o que eu gostaria de passar para vocês é que esses alunos não serão prejudicados de forma alguma, né, nesse novo método que nós estamos fazendo. Uma outra coisa, nós vamos fazer alguns checkpoints a cada 15 dias. O que é o checkpoint? Eu preciso dar um feedback para a reitoria se essas ações remotas que nós estamos fazendo de aprendizagem estão sendo viáveis, né? Então, a gente não pode simplesmente pegar toda a nossa bagagem em termos de conhecimento, de aprendizagem, de metodologia, jogar para uma outra plataforma da noite para o dia, apesar da excepcionalidade, e deixar isso à deriva. Então a gente precisa, eu vou estar monitorando junto com a equipe aqui, e eu preciso dar um feedback se isso está sendo viável ou não, se vocês estão conseguindo acompanhar ou não. Então é bem provável que eu faça com vocês alguns questionários de acompanhamento, para ver se vocês estão entendendo, se está dando certo, se estão tendo dificuldades, se está dando certo de vocês aprenderem realmente a matéria. E esses relatórios eu preciso passar para a reitoria. É uma prestação de conta que a gente precisa fazer. Tá? Caso não dê certo, a gente precisa pensar em outras alternativas de como poder viabilizar. Né? Como eu disse para vocês, estamos num momento aí complicado. De ontem para hoje, eu estou criando algumas salas de aula, alguns cursos já criei. Estou criando alguma sala de aula no Google Sala de Aula, que é uma ferramenta da Google que é voltada para a educação. Por isso que no formulário eu perguntei se alguém tinha experiência sobre o Google Sala de Aula. A maioria tem, né? Aqueles que responderam que não tem, eu vou dar um apoio, um suporte com relação a isso. E essa disciplina é como se fosse uma sala, né? Na verdade, é uma sala, né? É como se fosse uma disciplina, mas nela eu coloquei todos os alunos do curso e coloquei o coordenador também. Para que vai servir essa sala de aula que está o nome do curso? Né? Geralmente está assim, DDE-Engenharia de Computação, DDE-Técnico em Informática, DDE-Ciências Biológicas. Então, assim, cada sala é um curso, coloquei todos os alunos que eu estou conseguindo capturar o e-mail, e nessa sala de aula eu vou passar as orientações para vocês. Então, tanto eu quanto o coordenador, nós vamos passar. Então, por exemplo, você está lá no primeiro período da Geografia, e lá você tem um conjunto de 6, 7 disciplinas que você está cursando. Daqui uns dias vamos fazer uma postagem lá no Google Sala de Aula, colocando o nome da disciplina e as orientações de como você vai estudar para cada uma delas. Tá? Então, qualquer alteração com relação à paralisação, informativo, como você vai estudar, como você vai acessar a disciplina, como você vai conversar com o professor, nós vamos usar aquela sala de aula para ser um canal de comunicação e informação sobre tudo que está ocorrendo. Tá? Então, peço por favor que vocês acompanhem, seja por e-mail, seja pelo Google Sala de Aula. Para quem não conhece a fundo essa ferramenta, você pode, se tiver um smartphone ou um tablet, você pode baixar o aplicativo do Google Sala de Aula, fica até muito mais fácil de você acompanhar, certo? E novamente, como eu disse no início desse vídeo, eu vou, como eu não sei ainda se estão todos acompanhando as informações, eu vou estar replicando a informação várias vezes. Então eu vou mandar uma notificação via sala de aula, talvez eu vou mandar uma notificação via SWAP e vou mandar por e-mail. Então talvez você vai receber a informação duplicada ou triplicada, mas entenda e peço paciência novamente, porque estamos tentando aí evitar que nenhum aluno fique prejudicado nesse início. Tá? Bom, esse é o primeiro vídeo orientativo, depois eu vou passar outras informações para vocês, mas nesse princípio eu gostaria de tranquilizá-los então, né, com relação aos estudos. A nossa intenção é que ninguém fique prejudicado com essa paralisação. Nós estamos monitorando todas as situações, as notícias e as recomendações do Ministério da Saúde, e fico à disposição também para tirar dúvida. Qualquer problema, por favor, me procurem, tá? Não fiquem sem ter essa comunicação com a gente. Tá? Obrigado e abraço a todos.